Estamos quase chegando ao fim da nossa temporada do estudo de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Estamos comprovando isso na vida de Paulo. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 1 a 26. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos invocar o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 27. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos no navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade, Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber assistência deles. Partindo daí, passamos pela costa de Chipre, pois os ventos eram contrários. Navegamos o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha e depois de 15 dias desembarcamos em Mira, na Lícia. 6. O centurião encontrou aí um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Durante vários dias navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura de Cnido. Como o vento era contrário, passamos pela costa de Creta, junto ao cabo de Salmone, e depois de tê-lo dobrado com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lassaia. Passou bastante tempo e a viagem se tornou perigosa, pois o outono já estava chegando. Paulo então advertiu: amigos, vejo que a viagem começa a acarretar prejuízo e grande dano, não só para a carga e o navio, mas também para nossas vidas. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que nas palavras de Paulo. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi de opinião que se devia partir daí e tentar passar o inverno em Fênix, um porto de Creta aberto ao sudoeste e ao noroeste. Versículo 13. Quando começou a soprar uma brisa do sul, eles julgaram poder executar esse projeto. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Pouco depois, desencadeou-se do lado da ilha o furacão, conhecido como Euraquilão. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos à mercê dos ventos. 16. Passando rente uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram expedientes de emergência, cingiram o navio com cordas de segurança e, temendo encalhar em Sirte, desceram a âncora flutuante e ficaram à deriva.
quando, no dia seguinte, fomos violentamente sacudidos pela tempestade, começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Por vários dias não vimos nem o sol, nem as estrelas, e a violenta tempestade continuava a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação. 21. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Amigos, se me tivesseis escutado e não tivesses saído de Creta, teríamos evitado este perigo e prejuízo. Apesar disso, aconselho que sejais corajosos, porque ninguém de vós vai morrer, só perdereis o navio. Então, esta noite, apareceu-me um anjo do Senhor, a qual pertenço e a quem adoro. O anjo me disse: Não tenhas medo, Paulo. Deves comparecer diante de César, e Deus concede a ti a vida de todos os teus companheiros de viagem. No versículo 24, na palavra do anjo, nós temos uma ordem: não tenhas medo, não tenhas medo. Versículo 25. Portanto, coragem, amigos, tenho confiança em Deus de que as coisas acontecerão como me foi dito. Entretanto, vamos encalhar em alguma ilha. Denis, a que se deve o destemor de Paulo frente aos perigos de morte? Nesse texto é possível fazermos um paralelo interessante com a história do profeta Jonas. Você há de se lembrar que Jonas, por causa de seu pecado, da sua mentira, ele trouxe desgraça para uma viagem de barco que ele fazia. Enquanto que Paulo, pela fé, traz a salvação para ele e para todos que estavam com ele naquela embarcação. Por isso que o narrador desse texto nos indica que é melhor confiar na opinião de São Paulo do que na do próprio piloto, ainda que indicasse o texto que o piloto estivesse certo. Veja, São Paulo nos mostra através de um ensinamento bíblico onde está a sua confiança. Ele diz a todos naquela embarcação: não tenham medo, porque sequer nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai ser atingido, vai sofrer algum mal. Esse é o segredo do apóstolo Paulo. A sua confiança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Paulo não teme nenhuma tribulação. Ele sabe em quem ele coloca a sua confiança. Obrigada, Denis. Queira Deus que a gente tenha a mesma coragem. Essa palavra de hoje, ela nos impressiona justamente por essa coragem de Paulo. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus tem clareza da vontade de Deus, nada abala o coração. A vontade de Deus, ela traz sentido para a nossa vida. Paulo estava envolvido em meio a sofrimentos, em meio a tempestades, mas dentro dele, a palavra dele é clara, né? Tenho confiança em Deus. Uma clareza de que o que Deus lhe havia anunciado e revelado iria acontecer. O homem de Deus, ele se firma nas promessas de Deus. Daí a importância de conhecermos as ordens, as promessas de Deus, porque essas ordens, essas promessas, elas nos sustentam, elas nos fazem permanecer de pé diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, das adversidades da vida. As promessas de Deus, as ordens de Deus nos fazem permanecer de pé.
E a experiência é essa, não pode ser outra, como Paulo, tenho confiança em Deus. Fica o questionamento, será que eu confio em Deus? E você? Você confia em Deus? Como aplicar esta palavra na nossa vida? Eu vou ficando por aqui com as minhas meditações, os meus questionamentos e aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!